Bem-vindos, bem-vindos ao Manifesto Fora de Ordem. Aqui quem fala é V. Não que eu esteja tentando manter minha identidade em sigilo. Não. A maioria das pessoas sabe quem neste momento usa essa máscara. Mas este é um manifesto. Ele contém ideias. E as ideias precisam ser maiores que as pessoas. Essa máscara pode ser vestida, usada por outros, e essas ideias podem ser professadas por outros. Assim, não é importante quem eu sou, o importante são as ideias. E nada mais sugestivo do que a escolha desta figura, deste personagem emblemático de Alan Moore, codinome V. V de Vendetta. Que aqui não é V de vendetta, mas V de verdade. O que se oferece aqui é a verdade. Não a verdade prepotente, não a verdade arrogante como uma forma única de ver o mundo. Ao contrário, a verdade como resultado e resultante de uma miríade de visões, de uma série de possibilidades, de um contraponto. Esse contraponto é o que se fará aqui em relação à eleição da OAB e a própria estrutura da OAB. O que se quer aqui, portanto, não é na verdade fazer análises pontuais ou críticas diretamente relacionadas a nenhum dos dois candidatos principais da OAB. Dois candidatos que inclusive gozam do meu maior respeito e da minha mais elevada estima. Carlos Hatz e Luiz Viana. Também não vou propor aqui que haja uma terceira via ou um terceiro candidato melhor do que ambos. Não. Acho que são os dois melhores candidatos que poderia haver. Sobretudo Luiz Viana. Mas venho aqui conclamar pelo voto nulo e explicarei porquê. Hoje, a ordem está com um grande mal. E esse mal não foi implementado nem decorre da gestão atual. Decorre da sua própria estrutura, da lógica do exercício de poder e do ciclo de poder trienal. Seja quem for que ganhe essa eleição, duvido que essas coisas mudem. Ora, de um lado temos Carlos Hatz, grande professor, uma pessoa de seriedade inabalável e indiscutível, com apoiadores de peso, uma equipe bastante qualificada no geral, embora haja algumas pessoas, enfim. Temos lá Dr. Menezes, temos apoiando também Maurício Góes e Góes, temos tantas pessoas de qualidade indiscutível. De outro lado, temos aquele que certamente foi o maior presidente da OAB dos últimos anos. Talvez abaixo apenas de Arx Tourinho. Saudoso Arx Tourinho. Não me furto de dizer que Luiz Viana é um candidato excelente e é o melhor que atualmente pode ter, mas ainda é insuficiente. Não por culpa sua. Do mesmo modo, a insuficiência de Hatz não é culpa dele. O problema está na estrutura, vejam bem. A cada triênio é necessário haver uma eleição. E nessa eleição eu pude acompanhar muito de perto a formação das chapas. E pude verificar que a formação das chapas é determinada em grande medida se pensando no eleitor, se pensando no eleitorado. Ora, o eleitorado da OAB é composto por advogados, preocupados na OAB como um mero conselho de classe. Portanto, a palavra de ordem é prerrogativas. E que se danem todas as outras funções da OAB.
E que se dane se a OAB deveria ter um papel no movimento social. Não. O que importa é agradar o público eleitor. Ora, a cada 3 anos, e não importa se há reeleição ou não, os advogados e a gestão começam a pensar na sucessão. A sucessão, que é uma forma de se perpetuar no poder para se continuar fazendo mais, como diz Luiz Viana, ou para fazer melhor, fazer diferente, ou seja lá qual foi o slogan de Carlos Hatz. Mas há um problema. O poder em si, ele não é nada senão uma relação exercida entre diversas pessoas, relações de influência. E essas influências tornam aquele que exerce o poder refém. Refém de composições de chapa que não direi que são alianças inescrupulosas, jamais. Eu sei que ambos os candidatos têm diversos escrúpulos. Mas é inegável e é forçoso, de acordo com o nosso sistema atual, que muitos daqueles que compõem as chapas sejam, na verdade, pessoas que tenham a capacidade de atrair e cooptar mais votos e mais atenções. A ação política, a vida ativa, né, ela se perde. A política não se faz apenas dentro da OAB. E aqui eu estou falando de política num sentido mais amplo, no sentido de uma ação no mundo, numa ação para transformar e para melhorar o mundo e as instituições e os microsistemas. O mundo jurídico, o mundo forense, o mundo advocatício, que seja. Essa ação que emana e transforma e faz fluir a vida ativa, né, contra-contemplativa, ela é costumeiramente nublada dentro de estruturas e instituições muito fortes. Uma vez que, chegando-se no ápice da hierarquia de uma estrutura, onde a sua rede de relacionamentos e a capacidade de influência é maior, portanto, a sua possibilidade de poder é maior. Você passa a se tornar refém de todos aqueles que, de certo modo, te apoiaram. Não estou falando de dever favores. Não estou falando de política suja. Estou falando de uma simples realidade. Quem compõe as estruturas da OAB? Quem compõe as comissões? São apenas aqueles que trabalham? São apenas aqueles que demonstram seu valor de acordo com uma certa afinidade ideológica? Não. É necessário muito mais do que isso para que haja a manutenção dessa estrutura tão delicada, desse castelo de cartas que é a OAB. E eu me pergunto, sabendo já a resposta parcialmente, quantas ações, quantos projetos, quanto não foi efetivamente nublado, quanto não foi boicotado, quanto das palavras e das ações propostas não ficaram e não ficarão, seja quem for o candidato, ao vento, apenas porque certas comissões, certas estruturas são ocupadas por aqueles que em algum momento tiveram influência
não de ação política, não de ação modificativa, ação na sociedade e na classe advocatícia, mas sim pela sua influência na captação de votos, na simpatia e numa afeição ideológica que não se reverte na vida ativa e sim numa vera vida contemplativa. A acomodação em cima de cargos, em cima de comissões, em cima de proximidades e influência sobre determinados membros, normalmente não é usada em prol do trabalho. E essa é uma crítica não apenas às comissões que se viu, muitas comissões que se viu durante o período de Luiz Viana, mas também foram assim durante os períodos de Saul Quadros, que atualmente apoia Hatz, como também de Nailton, que, enfim, não sei a quem apoia, né? E antes dele tantas outras pessoas e tantas comissões. Talvez um dos grandes homens que romperam com isso foi Arques Tourinho, homem de ação. Assim como o próprio Carlos Hatz, outro homem de ação, e o próprio Luiz Viana, homem de ação, acompanhados de diversas pessoas que são apenas contemplação, mas que são obrigados a se cercar de pessoas contemplativas, pessoas que já de antemão se sabe que nada farão ou muito pouco farão, porque são excelentes captadores de voto e têm uma ideologia parecida. Essa influência, esse poder conquistado, não é? Enquanto a relação será usado, esse poder será manejado da maneira correta, ou as relações interpessoais e estruturais serão usadas apenas para aumentar o grau de influência de cada pessoa, preservando assim o seu chamado poder, a sua influência, deixando de ser aplicado para transformações reais na classe jurídica ou na sociedade como um todo. Infelizmente, a cada triênio, nós vemos a composição em prol do êxito das eleições. Porque aquele que disputa as eleições tem plena convicção de que fará mais e melhor. E pode fazer bem, mas nunca fará o suficiente. Porque a estrutura para ser mantida e a influência dentro dessa estrutura demanda um esforço relacional tão grande que a maior parte do poder que se acumula se gasta para manter esse poder. Poucos são os homens que têm a coragem de simplesmente abdicar ou correr o risco de abrir mão, correr o risco de perder a sua influência para poder defender efetivamente aquilo que querem e para poder colocar em prática as ações que acha pertinente. Em sua grande maioria, não é essa a postura das pessoas e, sobretudo, dos advogados. E esse é o meu questionamento. Será que não é necessário permear a ordem? Será que não é necessário desestruturar a ordem? Será que não é necessário deixá-la dentro de uma abertura absolutamente ampla, uma perspectiva de ingresso, participação totalmente aberta, sem necessidade de afinidade pessoal ou de algum modo profissional, relacional, sem a necessidade efetivamente de afinidade ideológica? Não é possível que alguém que deseje participar seja simplesmente esquecido e que a sua ação não seja absorvida.
Porque as chapas estão mais preocupadas em ouvir seus assessores de imprensa, seus assessores de comunicação, seus marqueteiros, que dizem o que pode e o que não pode ser dito, o que vai e o que não vai atrair voto. Nenhuma eleição é sincera. E o pior, diante de uma estrutura tão grandiosa, como já diria Boaventura de Souza Santos, se perde a possibilidade de ação e a estrutura passa a ser dominante. E volto a dizer, 3 anos se passarão em que novamente boa parte dos esforços do poder e da influência acumulada serão gastos para a manutenção desse poder e dessa influência, se não por todos, pela maioria daqueles que compõem ambas as chapas. Isso não há dúvida. Se não por Carlos Hatz, se não por Luiz Viana, por boa parte, se não pela maioria daqueles 94 ou 109 nomes que compõem as suas chapas. Por isso eu conclamo pelo voto nulo, pela possibilidade de participação na classe advocatícia, pela possibilidade de participação ativa na sociedade, independente de estruturas. Nós somos nossos próprios legitimadores. Nós temos o poder de mudar. E a mudança não virá de dentro da ordem. É preciso pôr a ordem para fora. É preciso sair de casa, sair das estruturas e efetivamente construir uma rede de ação sólida. Eu não espero que haja uma quantidade significativa de votos nulos nesse momento e nessa eleição. Mas continuarei explicando minhas ideias, propondo ações, propondo projetos fora da OAB. Porque esta é uma semente. Uma semente que há de germinar, se não nesta eleição, para as próximas. Esta é a verdade. Este é o contraponto que eu apresento. E este é o manifesto ao qual conclamo todos. Gostaria de críticas e gostaria da participação de todos, com palavras e gestos. E vamos fazer mais. Vamos agir. Não sentemos na OAB. Não gastemos capital político e influência para mantê-la. Dispamo-nos e possamos ser sinceros. Possamos agir independente do que um eleitorado pensa. Possamos agir independente do risco de, daqui a 3 anos, não se estar mais dentro da OAB ou não se manter a estrutura ou a ordem. O objetivo é mudar o mundo. O objetivo é melhorar o que já se tem. E não manter estrutura pela sua simples manutenção. Vamos agir.